Coloque aqui. E eu vou pedir uma gentileza aqui para vocês. Quem é da área da saúde, quem é médico, enfermeiro, profissionais da saúde, terapeuta, coloque aqui eu, que a pedido do professor Renato, a gente vai promover algumas pessoas no palco e depois a gente vai substituindo aquelas pessoas que forem fazer as perguntas, ok? Marli, Catarina, então vamos lá. Eu vou deixar contigo, professor, e eu vou promovendo as pessoas aqui no palco para ficar contigo, tá bom? Já podemos começar? Podemos começar, já está todo mundo ouvindo a gente, já temos 85 pessoas. Ok. Bom, boa noite, Inácio, boa noite a todos. Que honra, que alegria estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência como médico, como constelador, como terapeuta, ou seja, como um ajudador, como todo o pessoal da área da saúde né? Nós estamos a serviço, estamos à disposição para ajudar as pessoas em tudo aquilo que as aflige, o que as adoece, e, enfim. Bom, a medicina é uma ciência tão antiga, né, que vem de tão longe, e ela surge, assim como outras áreas da vida, a serviço da necessidade do ser humano. Ou seja, a medicina, ela surge da necessidade de ajudar as pessoas com as suas mazelas, com as suas questões, com as suas dores, com seus problemas de saúde física, com seus problemas de saúde emocional, psicológica. Ou seja, a medicina é uma grande ciência que vem num constante movimento de crescimento, de expansão e de aprendizado. Ou seja, tudo que nós já sabemos hoje sobre o ser humano, sobre todas as suas questões, ainda provavelmente é muito pequeno perto de tudo aquilo que nós ainda temos para descobrir com o passar dos anos. Portanto, antes de mais nada, eu quero dizer que a minha compreensão sobre a medicina e sobre todas as áreas de ajuda da saúde é um processo que se mantém vivo e sendo constantemente renovado. Novas descobertas, novos aprendizados vão surgindo diariamente. Então, daí a importância, né, para o pessoal da saúde, da gente estar sempre aberto ao novo, sempre aberto às novas descobertas, sempre aberto às novas possibilidades, novos caminhos, tudo a serviço de ajudar as pessoas, tudo a serviço de promover uma vida melhor, ou promover saúde, ou promover curas, mas, de qualquer forma, todos nós a serviço da vida. Bom, eu queria fazer uma pequena introdução, né, sobre o que me levou a buscar esse novo caminho, esse novo olhar para a medicina. Na época que eu fazia faculdade, eu fiquei totalmente fascinado. Eu sempre soube que queria ser médico desde criança. E foi fascinante fazer um curso de medicina e entender sobre o corpo humano, sobre as células, os órgãos, a neurociência, a neurologia, e era tudo tão maravilhoso. Mas durante toda a faculdade tinha uma questão que sempre me inquietava, que era por que o ser humano adoecia? E qual era a origem das doenças? Por que ele adoecia? E é claro que a gente não tinha muita resposta para isso. O máximo que a gente entendia é que a pessoa teve o sistema imunológico dela não estava funcionando bem e que provavelmente, sempre ligado à imunidade, as pessoas adoeciam de tantas questões infecciosas ou mesmo outros tipos de patologias. Mas isso me inquietava, eu devo reconhecer que isso me inquietou durante toda a faculdade, e eu devo reconhecer que eu fui aquele aluno chato,
que ficava fazendo essas perguntas que os professores não conseguiam trazer uma resposta. Mas eu percebia que não era uma questão do professor, é que a gente, a saúde ou a medicina, até então não tinha essas respostas. Eu acredito que pela urgência de se ajudar as pessoas, os laboratórios eles sempre investiram muito em buscar remédios que ajudavam as pessoas a combater os sintomas, independente da origem dos problemas. E isso é compreensível diante de uma emergência. Você não está preocupado como que aquilo surgiu, e sim em tratar os sintomas e restabelecer sinais vitais, restabelecer o equilíbrio metabólico ou restabelecer todo o equilíbrio do organismo da pessoa. Então, eu pessoalmente entendo que a medicina ela está a serviço disso, né? de atender a demandas e necessidades muito urgentes. Mas eu não desisti desse meu questionamento e eu parti pelo mundo em busca de compreender, de tentar encontrar respostas, de tentar entender por que as pessoas adoecem, do que existe por trás disso, ou se existia ou não existe alguma coisa por trás disso. Então, é claro, nessa busca, morei em muitos países, sempre estudando e sempre tentando entender o ser humano, o corpo e as outras possíveis dimensões que o nosso corpo existia. E naquela época eu descobri que lá na Europa, especialmente na Itália, já existiam estudos muito profundos sobre psicossomatização, ou seja, eles acreditavam que determinadas doenças e sintomas estavam muito relacionados a questões psicológicas. E assim surgiu toda a área da psicossomática, que é toda uma área onde relaciona a existência de sintomas ou mesmo patologias a todas as questões emocionais e psicológicas. Então, ali eu comecei a ver que existia um caminho interessante e como isso podia trazer algum tipo de resposta. Mas também eu comecei a entender que a alimentação era uma coisa que influenciava muito na vida de uma pessoa ou no tratamento de muitos sintomas. Então, através da medicina oriental, né, eu descobri que a alimentação, alguns tipos específicos de alimentação, quando bem dosadas e disciplinadas, elas podiam fazer com que sintomas desaparecessem, que determinadas doenças desaparecessem, tudo através da alimentação. Então, eu vi que ali a alimentação tinha também uma função muito importante no tratamento e nos sintomas e nas doenças. E, portanto, o meu olhar começou a se expandir, né? Comecei a entender que existiam várias dimensões que eram importantes, que determinavam o equilíbrio ou o desequilíbrio do organismo. Fora, é claro, todos nós da área da saúde sabemos que existem as doenças genéticas, aquelas que têm essa características de serem transmitidas de geração para geração através do DNA. Ou seja, em algum momento, nessas doenças geneticamente transmissíveis, em algum momento ocorreu uma mutação, né, em uma pequena parte do DNA, e a partir dali se estabelece um tipo de desordem de funcionamento ou de herança, e que tende a ser transmitida de geração para geração. Então, a medicina já sabia disso, a medicina já sempre se relacionou com isso. E hoje isso está muito avançado, hoje é possível identificar, através de exames do DNA, essas heranças genéticas e essas possibilidades de surgimento de doenças, e mais do que isso, se usa hoje em dia esse conhecimento, esses exames, inclusive para fazer tratamentos preventivos de muitos tipos de doenças, especialmente de câncer, o que às vezes vem ajudando, o que ajuda muitas pessoas a tratar de forma preventiva quando ela já tem ali aquela marca, aquele sinal, aquela carga genética. Mas eu não parei nisso, eu continuei me movendo em busca de tentar compreender
a origem de mais doenças. E, é claro, nesse caminho, nessa trajetória, eu encontrei com muitos trabalhos, com muitos médicos experientes, e vai se acumulando muitos conhecimentos dentro desse processo. E eu devo reconhecer que um salto quântico foi quando eu conheci o Bert Hellinger, e ele, com o trabalho que ele desenvolveu, né, das constelações familiares, isso nos permitia acessar com muita frequência a origem de determinados sintomas e determinadas doenças dentro da família. Ou seja, esse trabalho nos permitia acessar, às vezes, em que época, em que tempo, ou que acontecimento, em que geração ocorreu esse impacto profundo ao ponto de causar uma mudança do DNA daquela pessoa, determinando o surgimento de uma doença, determinando o surgimento de sintomas ou de padrões comportamentais. Então, eu devo reconhecer que, ao encontrar esse alemão, Bert Hellinger, e o trabalho que ele desenvolveu, isso nos deu acesso a muitas informações que até então a gente não tinha acesso, não tinha como saber como lidar. E é significativo a quantidade de ajuda que nós podemos oferecer às pessoas para tratar dessas doenças, que geralmente são as doenças mais graves, mais sérias, e que muitas vezes a medicina também tem muita limitação no ajudar as pessoas. Então, basicamente, existe um movimento constante de tentar compreender o ser humano, as suas várias dimensões. E nessa jornada, nessa caminhada pelo mundo, encontrando vários tipos de medicina, morei na Índia, muito para a China, na Europa, e mesmo nos Estados Unidos. Quando a gente começa a juntar esses vários tipos de medicina, a gente começa a perceber como existe approaches diferentes, tanto para diagnóstico, como para tratamento e como para percepção. E é claro que quando você vai sobrepondo todas essas informações, você começa a ter vários approaches, várias formas de olhar para os sintomas e para as doenças. E quando se existem recursos dentro disso que te permite tentar acessar a origem dessas doenças, isso pode ser extremamente útil para nós, da área da saúde, poder ajudar as pessoas com mais profundidade e mais eficiência. Não estou questionando os remédios são sempre bem-vindos, especialmente nas situações de dores, de sofrimento, de urgência, então isso é inquestionável. Mas é um fato que, com a evolução, né, de todas essas percepções, hoje a gente sabe que existem vários níveis de doença. O que significa isso? Hoje a gente já sabe que nós podemos, eu pelo menos nos meus livros sobre saúde, eu faço uma classificação que, como médico, é muito importante para mim, para ajudar a tratar das pessoas. Então, com a evolução, ou com o aprendizado, acho que essa é a melhor palavra, com o aprendizado que os anos, os treinamentos, os cursos, as vivências foram nos proporcionando, algo ficou muito claro para mim, que os sintomas e as doenças, eles surgem como uma manifestação de algo que está em desequilíbrio na vida daquela pessoa, ou daquela família, ou daquela sociedade, ou daquele nível de alimentação, ou daqueles padrões. O que significa isso? Com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais claro que a doença e os sintomas, eles estavam a serviço de restabelecer alguma ordem ou de equilibrar algum tipo de desequilíbrio ou de reparar algo importante ou significativo na vida daquela pessoa e daquela família, ou
isso era uma denúncia de algo muito profundo que a pessoa vivia e que ela não tinha consciência. Ou seja, foi mudando o meu olhar para os sintomas e para a doença. E aquilo que antes a gente só queria combater, que no início eu só queria combater, eu agora comecei a olhar para isso, e assim como muitas linhas no mundo todo, começou a olhar para os sintomas e para as doenças não como algo ruim, mas como algo que estava a serviço de curas profundas nas relações, de restabelecer profundos equilíbrios em áreas que estavam totalmente desequilibradas, seja na alimentação, seja nas relações adoecidas. Ou seja, começou a ficar claro que os sintomas e as doenças, eles estavam a serviço de algo muito maior. E que quando nós usamos os remédios só para combater e não entendemos a mensagem que existe por trás das doenças, atrás dos sintomas, o que a gente observa é que isso pode se transformar num sintoma mais sério ou mais grave com o passar dos dias, com o passar do tempo. Então, assim, com essas percepções ou com todas essas descobertas que na verdade nem são minhas, é do mundo, a gente vai associando, tem a ver com a evolução. A gente começou a olhar para os sintomas e para a doença de uma forma muito diferente. A gente começou a entender que os sintomas e as doenças continham mensagens, e essas mensagens, quando eram compreendidas, quando essas mensagens elas eram vistas, compreendidas, e a partir disso, através dessas mensagens, isso trazia mudanças na vida da pessoa, da atitude, do olhar, do comportamento, o que a gente observava é que a gente via melhoras e curas muito significativas e muito importantes. Ou seja, às vezes a pessoa estava tratando de um sintoma, de uma doença, esgota-se, às vezes, todos os remédios, as medicações nessas patologias, e, às vezes, ela não consegue obter uma melhora significativa ou mesmo curas. E o que a gente observava é que, quando a gente conseguia acessar a origem dessas doenças, ou a que isso estava relacionado, era impressionante como se tinha bons resultados, ou como os remédios eles eram apoiados por um lado emocional e psicológico, e como resultado a gente tinha melhoras importantes, significativas, e muitas vezes obtendo curas em dinâmicas, doenças e situações que até então a gente não tinha resultados eficientes utilizando apenas os remédios e as medicações. Portanto, eu estou aqui exatamente para isso, para compartilhar com vocês que existe um novo olhar para os sintomas, que os sintomas eles não acontecem à toa, as doenças não acontecem à toa, elas refletem, elas são mensageiras de algo que aguarda por curas, ou por reequilíbrio, ou por reestruturação de algo que está muito desestruturado dentro daquela pessoa. Mas mais do que isso, porque às vezes a doença ela está a serviço de dinâmicas não saudáveis, de curar dinâmicas não saudáveis nas relações entre as pessoas dentro da família. Ou seja, com isso a gente começou a descobrir que muitos sintomas ou muitas doenças, elas são um reflexo de uma desordem familiar que está acontecendo há gerações. De desordens que adoecem emocionalmente aquela família há gerações e traz sintomas semelhantes a essas pessoas por gerações. Então, vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, quando a gente olha para pessoas que têm problemas cardíacos, geralmente é um traço genético, ou seja, geralmente várias pessoas na família têm problemas ou morrem de problemas cardíacos, dos mais variados, mas basicamente esse órgão está adoecido. Então, quando a gente olha para essa situação,
a gente começa a perceber que isso não acontece por acaso. Geralmente, é claro, existem também desordens alimentares que podem levar à formação de placas ateromatosas, mas muitas vezes essas desordens alimentares também são reflexos de desordens emocionais, onde o alimento entra também para compensar determinadas desordens emocionais. Então, por exemplo, hoje a gente já vê uma profunda associação entre os problemas cardíacos com uma dificuldade muito grande que essa pessoa ou essas pessoas na família têm para lidar com os seus sentimentos, suas emoções. Geralmente são pessoas que são muito sensíveis às dinâmicas da vida, elas são muito tocadas, elas se emocionam muito, mas elas não sabem o que fazer com essa emoção. Elas não sabem como lidar com essa emoção, no sentido de que elas tenham ou obtenham um bom alívio ao saber lidar com aquela emoção. Então, são pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com as emoções, elas reprimem, elas não sabem o que fazer, ou por condicionamentos de que não podemos chorar, ou que o homem não chora, ou que temos que ser forte, mas nós vamos reprimindo toda essa carga energética que uma emoção movimenta dentro de nós quando somos tocados profundamente por uma situação na nossa vida, nas nossas relações, não importa por qual motivo. Quando nós somos tocados por essas emoções, quando nós somos tocados nesses sentimentos, existe uma carga energética que atua profundamente na vida da pessoa, tendo profundas descargas de adrenalina, de cortisol, levando o corpo a um estado de estresse, alterando o metabolismo, alterando o batimento cardíaco, alterando a pressão arterial. Então, a gente já sabe que o que uma pessoa vive tem um impacto direto em todo o funcionamento do corpo, do metabolismo, do funcionamento celular, no corpo circulatório, no corpo neurológico. Ou seja, quando uma pessoa, uma família perdeu essa capacidade de restabelecer esse equilíbrio emocional, quando uma família, por criação, por valores, por crenças, por educação, ensina ou até mesmo não permite que essas emoções venham à tona ou sejam reprimidas, essas famílias elas vão perdendo essa capacidade de restabelecer esse equilíbrio emocional depois de situações profundas de perdas, de sofrimento. Porque existe no nosso corpo, na nossa fisiologia, um mecanismo exatamente a serviço do restabelecimento dessas questões emocionais, que é a emoção, que é o choro. Então, a gente sabe que quando uma pessoa ela sofre um grande impacto, se ela se permite viver essa emoção, logo em seguida, em questão de poucos minutos, todos aqueles sintomas da emoção, que é ataque cardíaco, que é tremor, que é midríase, que é todas reações físicas, inclusive no tubo digestivo. Quando a pessoa sabe lidar com isso, se permite viver essas emoções, isso dura 3 a 5 minutos e depois ela restabelece o equilíbrio físico e fisiológico. Agora, quando isso não é permitido, ou seja, quando a pessoa não pode comunicar ou expressar essas emoções, então aí ela começa a ter outros tipos de sintomas, por exemplo, como uma pressão alta, ela começa a ter aperto no peito, ela começa a ter um ataque cardíaco, ela começa a ter reações que, se fisiologicamente a pessoa soubesse lidar com as emoções, em poucos minutos esses sintomas desapareciam. Mas quando não se encontra essa forma de expressar e para restabelecer esse equilíbrio, como, por exemplo, negando essa emoção, não se permitindo viver essa emoção, então toda aquela energia acumulada, ela permanece ali causando tensões em todo aquele organismo, em toda aquela parte do corpo. Ou seja, é muito claro para nós hoje que as pessoas com problemas cardíacos são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com os sentimentos, elas não sabem. E como eu disse, às vezes não é a pessoa que não sabe, a família não sabe. A família, por questões
culturais ou por questões, seja lá qual o nível for, elas foram perdendo essa capacidade de lidar com as emoções. E é assim que nós transmitimos e educamos os filhos e os descendentes. E assim a gente vê nas doenças cardíacas como existe uma herança, que atrás daquele sintoma existe uma herança comportamental, psicológica, atuando por trás de tudo aquilo. E assim como muitas outras doenças, especialmente as doenças mais graves, as doenças que têm essa característica dessa história que vai além do psicológico individual. Então eu comecei a dizer, e quero retornar naquele ponto, onde eu costumo classificar as doenças, porque isso me ajuda na hora de tratar qual é o caminho, qual a direção, quais os recursos que nós podemos utilizar. Então, hoje eu divido as doenças em 4 grandes grupos. As doenças fisiológicas, onde ou também podemos chamar de doenças por distúrbios alimentares ou nutricionais, que são doenças que a correção disso ou tratamento se faz por ou mudança alimentar ou pela reposição de alguma substância que falta, mas as curas elas estão sempre associadas a algo que a pessoa vai ingerir ou ela vai mudar um hábito. Não são muitas, mas existem esse grupo de doença. Por exemplo, se uma pessoa não come iodo, ela vai ter o bócio, então ela precisa comer iodo para tratar. Se uma pessoa está exposta a um excesso de uma substância, de um alimento, de um nutriente, ela às vezes precisa corrigir isso para tirar os sintomas. Então, existe de fato sintomas que estão ligados à alimentação, hábitos alimentares, e isso, quando corrigido, melhora. Então, esse é um grupo de doenças. É um grupo pequeno, mas ele está lá. Existe um outro tipo de doença, por exemplo, que estão ligadas às questões psicossomáticas, como eu disse no início, que os sintomas e as doenças elas surgem de um impacto que a pessoa viveu de muita carga emocional. São acontecimentos de impacto profundo na psique da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa ela desenvolve, perde alguém, termina um relacionamento, perde um trabalho, ou perde alguém no campo afetivo, ou perde alguém da família, ou alguém muito próximo, e a partir desse impacto emocional, ela desenvolve sintomas e doenças, como, por exemplo, eu classifico essas doenças como especialmente as doenças inflamatórias, infecciosas, porque tem queda de imunidade e assim as bactérias ou os vírus, eles crescem muito fortemente. Mas também, muitas vezes, problemas respiratórios, que estão sempre associados a dinâmicas, sempre não, na maioria das vezes estão associados a questões emocionais e impactos emocionais. Então, essas doenças, elas vêm sendo profundamente estudadas na psicossomática, porque isso já se sabe há muitos anos, que os impactos emocionais geram questões fisiológicas. Problemas de pele, problemas no tubo digestivo, problemas de infecção, problemas pulmonares, muitas vezes bronquites, crises de asma. Então, muitos sintomas do corpo, da pele, muitos sintomas do tubo digestivo e muitos sintomas e doenças no pulmão, que é a área dos sentimentos, muitas vezes estão muito relacionados a doenças psicossomáticas. Ou seja, o campo emocional, os traumas, eles estão sempre associados a esse tipo de patologia. Aí existe um outro tipo de doença que a gente vê, que é essas chamadas de genéticas ou sistêmicas, a gente vê que isso está na família, que está vindo de muitas gerações. Então, aí a gente já entende que essas doenças, elas tiveram uma origem, uma causa no passado dessa família. E elas estão a serviço, esses sintomas, essas doenças, de curar ou de resgatar algo que se perdeu,
algo essencial para o funcionamento do ser humano e que muitas vezes se perdeu durante a vida, durante as gerações, durante esse processo de educação. Então, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas, por exemplo, que eu trato em famílias, que elas não sabem falar obrigado, elas não sabem agradecer. E você vê que os pais não agradecem, que os avós nunca agradeceram. São pessoas que perderam a capacidade de conhecer internamente o sentimento de gratidão, que é um sentimento que nada mais corresponde a um fato de você reconhecer que você recebeu algo de alguém. Claro que isso tem um impacto, claro que isso desenvolve sintomas e dificuldades nas relações humanas dentro dessa família. E é claro que isso pode trazer uma gama de sintomas e uma gama de manifestações. Portanto, as doenças sistêmicas, essas eu chamo de doenças sistêmicas, essas doenças que estão relacionadas ao campo da família e que vêm de muito longe, são as doenças também chamadas de doenças geneticamente transmissíveis. Então, aí nós encontramos as doenças mais graves, as doenças mais difíceis que o ser humano costuma viver. Doenças que até hoje a medicina trabalha arduamente para tentar ajudar as pessoas e muitas vezes não tendo bom resultado e às vezes conseguindo algum resultado. Então, aí nessas doenças entram todas as doenças autoimunes, os mais variados tipos de câncer, as demências, ou seja, são manifestações e sintomas que a medicina tenta combater os sintomas, mas não sabe exatamente da origem, mas observa que está ligado a questões familiares, genéticas, que estão vindo de muitas gerações. Então, nós chamamos isso, eu chamo isso de doenças sistêmicas. E que são as doenças geralmente mais graves, são as doenças que mais colocam em risco a vida das pessoas e que mais colocam em risco também a qualidade de vida das pessoas. E é incrível que quando nós podemos entender a origem disso, né, e hoje nós temos recursos, tecnologia para isso, é incrível os resultados que nós podemos obter a partir dessas compreensões, porque essas compreensões mudam o olhar da pessoa para como ela se relaciona com a vida, muda as atitudes, e mudando as atitudes, os olhares, o que acontece? Aquilo ao qual a doença está a serviço se completa, e muitas vezes os sintomas e as doenças simplesmente desaparecem. Bom, além desses 3 níveis, né, fisiológicas, psicossomáticas e sistêmicas, eu também vejo que existe um outro grupo de sintomas que eu chamo de doenças espirituais. O que significa isso? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, não tem a ver com religião. O que eu chamo de doenças espirituais? São doenças que vêm de uma outra dimensão que transcende o campo da família. Por exemplo, doenças que estão ligadas à coletividade. Doenças e sintomas que se manifestam por conflitos da pessoa com a coletividade ou aquilo ao qual ela está a serviço. O que significa isso? Significa, quando nós ampliamos mais o nosso olhar ainda, que todos nós não estamos aqui nessa vida à toa, todos nós estamos a serviço de algo, todos nós temos dons, habilidades, todos nós, a princípio, deveria encontrar esses dons, essas habilidades, e com isso, compartilhar essa sabedoria e colocar isso a serviço da sociedade. Mas é um fato que, por muitos motivos, que eu não vou entrar agora em questão, muitas pessoas elas não encontram esse seu dom, por exemplo, não encontram essas suas habilidades e elas encaram o trabalho apenas como algo para sobrevivência, pelo dinheiro e para a sobrevivência das coisas básicas. Então, essa pessoa, todo dia ela faz algo que ela não gosta de fazer, mas ela faz porque ela precisa do dinheiro. Então, eu estou dando aqui um pequeno exemplo. Então, é claro que isso vai determinar sintomas
e manifestações na vida dessa pessoa, onde a origem está relacionada não necessariamente à família, nem a questões psicológicas, mas sim da relação dela com a vida, como ela vive desconectada, como a vida, para essas pessoas que não estão em conexão com os seus dons, com as suas habilidades, com a sua missão, vamos dizer, são pessoas que costumam ter como sintoma, elas não entendem o significado da vida, para que elas vivem, para que viver, para trabalhar, para gastar e morrer. Isso é o sentido da vida? Elas não encontram normalmente realização naquilo que fazem, mesmo porque não gostam do que fazem e, portanto, não fazem bem feito. Então, elas vivem constantemente frustradas, perdidas e desconectadas da sua grande missão. Então, quando eu chamo de doenças espirituais, eu estou falando dessas doenças que traz, sim, que é uma manifestação de como essa pessoa ela está rompida ou está em conflito com esse algo maior que a conecta com a vida. Todos nós sabemos, por exemplo, quando uma pessoa, na sua fase de trabalho, perde um trabalho, fica desempregada, como que essa pessoa se sente em relação ao mundo? Ela se sente fazendo parte desse mundo ou ela se sente fora desse mundo? Então, o trabalho ele está a serviço de colocar o ser humano em conexão com a vida e se sentir fazendo parte da vida e, de preferência, fazendo algo que faz com amor e, portanto, aquilo que ela faz, ela vê o efeito disso na vida das outras pessoas. As pessoas precisam, usufruem daquilo que ela oferece como um trabalho, como um serviço, como um alimento, como um produto, não importa o quê. Então, isso traz significado para a vida da pessoa. Ela entende por que ela existe. Ela sente como ela contribui. Ela sente como aquilo que ela faz, aquilo que ela se dedica, faz diferença na vida das pessoas, porque as pessoas utilizam aquilo, necessitam daquilo. Então, ela encontra nessa troca uma grande realização. Ela encontra nessa troca e nesse estar a serviço e no seu dom, um sentido para a vida dela, que faz ela estar o tempo todo se nutrindo do resultado daquilo que ela faz, porque isso tem demanda, as pessoas consomem e reconhecem e agradecem por aquilo que ela faz, então ela não só se nutre fisicamente, mas ela se nutre espiritualmente no que traz sentido na vida dela, por ela fazer algo com amor. Então, nas doenças que eu chamo de espirituais, eu costumo observar que existe uma grande desordem dentro dessa relação do indivíduo com a coletividade, com essas dinâmicas de entrega. Mas inclui também outros aspectos aqui que eu também não vale a pena, são mais amplos, que eu não gostaria de entrar nesse momento. A gente vai falar sobre isso mais lá no curso. Mas então, basicamente, eu divido as doenças nessas 4 categorias: fisiológicas, psicossomáticas, sistêmicas e espirituais. Por que eu faço isso? Eu divido assim porque isso é, para mim, importante na hora de tratar. Na hora de tratar. Então, por exemplo, se eu identifico que é uma questão psicossomática, eu sei que aí nós estamos falando de um trauma e, portanto, é importante tratar a questão dentro do campo psicológico. Se eu identifico que o sintoma da doença é uma coisa que está na família, sistêmico, então eu já entendo que eu preciso encontrar formas de ajudar essa pessoa a entender a origem da sua questão e dessa desordem que está acontecendo dentro da família. E se eu identifico que a questão tem uma origem que eu chamo de espiritual, o que eu digo não tem nada a ver com religião, então, eu já entendo que eu preciso tratar da relação dessa pessoa com a alma dela, com aquilo que faz ela se sentir conectada com a coletividade, com aquilo que ela estabelece como troca ou até mesmo outras dimensões, como eu disse, que eu não quero entrar nesse momento. Então, para mim, essa divisão ela é importante para isso, porque ela me orienta de como eu vou tratar, qual a direção e quais os recursos que eu preciso utilizar para ajudar essa pessoa no tratamento, independente dos remédios, independente das terapias, independente, né? Porque tudo é importante. Tudo que existe na vida para ajudar o ser humano é importante e necessário. Claro que tudo não serve para todos,
mas tudo está a serviço de todos, e cada um tem que encontrar os seus caminhos e encontrar a sua forma de ter melhora, de buscar soluções para aquilo que as perturba. Bom, com tudo isso, não tem como não reconhecer que os sintomas e as doenças, eles são um presente. Um presente que aponta na direção daquilo que aguarda por curas, ou que está em desordem, ou que está em desequilíbrios. Portanto, eu me sinto absolutamente tranquilo e à vontade de fazer essa afirmação, de que os sintomas, eles não estão a serviço da morte, eles estão a serviço da vida, mas da vida plena. Da vida plena que inclui as relações humanas, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com a nossa família e a nossa relação com a coletividade. Portanto, os sintomas e as doenças, eles são essa denúncia que contém mensagens sobre algo que aguarda para ser curado, seja no campo psicológico, no campo fisiológico, no campo familiar ou no campo coletivo, que eu chamo de espiritual. Então, ter esse olhar, isso é um olhar muito amplo, né? Ter esse olhar amplo, quando estamos diante de uma pessoa que busca ajuda, num consultório, ou seja lá onde for, quando eu tenho esse olhar amplo, imediatamente eu me abro para ver essa pessoa, eu não olho só para ela, eu olho para a família dela, eu olho para o universo que ela vive, eu olho para aquilo que ela faz, para aquilo que ela trabalha, eu olho para aquilo que ela está vivendo, eu olho para a alimentação dela, eu olho para ela inserida dentro de todo o universo do qual ela faz parte. E muitas vezes, através desse olhar, é que imediatamente eu consigo identificar aonde está a questão e como ajudá-la, se só com remédio, ou com remédio e mais tratar um trauma, ou se o remédio tratar questões familiares, ou até mesmo coletivas, profissionais que ela possa estar vivendo. Então, esse novo olhar, eu chamo isso de um novo olhar para a saúde, é um olhar que contempla todas as dimensões da vida do ser humano. A medicina, ela tem ido cada vez mais... Tem vários braços, né? Mas um braço da medicina, que é a especialização, né? Então, você faz um curso de medicina, por exemplo, e aí você vai se especializar em tubo digestivo, cirurgias do tubo digestivo. Então, agora você só olha para isso, você exclui do seu olhar os outros órgãos, você exclui do seu olhar as questões psicológicas que a pessoa vive, você exclui do seu olhar as crises que ela está passando no momento da vida dela, você exclui do seu olhar todo o fato dela pertencer a uma família e que ela pode isso ser uma herança, você desconsidera tudo isso. E com isso, a especialização, ela nos ensina algo muito específico sobre um órgão, sobre uma parte. Mas por ela ser um olhar tão estreito, tão profundo, e o do especialista, ele sabe no detalhe tudo o que está acontecendo com aquele órgão, que é a especialização. Só que esse olhar, que é muito estreito, muito profundo, exclui tudo aquilo que faz parte e que está em volta. Então, hoje em dia, às vezes a pessoa ela vai no médico por um sintoma e a pessoa, o médico olha e fala, bom, isso não é minha área, eu não posso te ajudar. Ou a pessoa olha só para aquele sintoma e não vê todos os outros sintomas que estão em volta porque não é da área dele, e, portanto, essa pessoa tem que ir num lugar para tratar a dor do estômago, tem que ir no outro para tratar a dor no braço, tem que ir no outro para tratar uma questão da pressão alta do coração, tem que ir no outro lugar para tratar a insônia e a depressão. Ou seja, ela fica totalmente fragmentada, porque o olhar que não contempla todas as dimensões da vida da pessoa. Eu não estou dizendo que isso está errado, por favor, quem sou eu? Mas é um fato que a medicina, quando ela vai nessa direção, ou só nessa direção, quem acaba mais sendo prejudicado com isso, muitas vezes, especialmente quando existem esses tipos de patologia maiores ou relacionadas a essas outras dimensões, ela fica muito perdida. Ela não
não sabe para onde ir. E muitas vezes o médico também, ele já esgotou todos os remédios, todas as terapias que ele tinha para ajudar aquela pessoa naquela enxaqueca que não muda, naquela depressão que não melhora, naquele problema cardíaco onde se usa o remédio, mas não tem efeito, ou naquele problema estomacal de gastrite e que a pessoa já tomou todos os antiácidos da vida e não tem resultado, ou naquela doença inflamatória do intestino que tem constante diarreia. Então, às vezes, o médico ele fica em situações muito difíceis, porque ele acaba os recursos medicamentosos para suprimir os sintomas e não se tem uma solução, não se tem uma resposta. Então, eu acredito que os remédios são uma bênção que o ser humano inventou. Mas também só isso não é o suficiente na maioria dos casos e na maioria das questões mais amplas. Por quê? Precisamos olhar para o ser humano de uma forma ampla e ajudar ele no seu bem-estar geral, no equilíbrio ou em tudo aquilo ao qual o sintoma e a doença está a serviço. Então, nesse curso sobre saúde, nós vamos fazer um profundo mergulho nisso tudo e mostrar como nós olhamos e como nós podemos ajudar as pessoas além dos remédios, né? Então, a princípio, vai ser uma pequena introdução sobre a nossa visão, sobre o nosso olhar para a saúde além dos sintomas. Para a saúde que, no fundo, busca curas para outras dimensões da nossa vida. Não só no campo individual, mas também no campo familiar e também no campo coletivo. Bom, eu quero abrir um espaço, se existem perguntas, eu estou aqui à disposição, temos mais um tempo, e vamos ver então aqui se tem alguma pergunta. Eu não sei, eu vi que entraram várias perguntas, mas eu não sei como acessar isso aqui agora. Deixa eu ver. Professor Renato, se o senhor me permite, boa noite. Quem é o Carlos? Eu sou Marcelo Bertelli, sou médico pediatra. Certo, e perfeito. uma honra lhe ouvir e fico muito feliz de poder aprender com o senhor com tanta sabedoria e tanta experiência. É muito, muito importante o olhar que o senhor traz para as questões da saúde. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Tem algumas pessoas que escreveram no chat, principalmente sobre questões relacionadas à saúde mental, diagnósticos de depressão, de ansiedade. Se o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, na sua experiência, o que o senhor tem observado? Obrigado. Marcelo, excelente pergunta. Nossa, a gente já aprendeu tanto sobre esses temas. Muita coisa a gente sabe sobre isso. Mas, basicamente, a gente precisa diferenciar, né? A gente precisa diferenciar os grupos de doenças nesse campo, porque elas têm origem diferente e também têm tratamento diferente. Então, por exemplo, a gente precisa diferenciar as neuroses das psicoses, tá? Qual que é a diferença? As neuroses, o que a gente já sabe, é que são aqueles movimentos circulares onde a pessoa ela fica aprisionada em movimentos circulares, ou seja, o toque, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, ou mesmo alguns comportamentos que envolvem até outros tipos de distúrbio, onde a pessoa ela fica aprisionada como um vício naquele comportamento. Isso chamamos de comportamentos circulares. Normalmente isso, Marcelo, esses tipos, que são vários sintomas e várias manifestações, a gente sabe que tem por trás disso um trauma. Geralmente é um trauma infantil. Então, aí nós temos que entender aonde foi esse trauma e tratar esse trauma. Mas, basicamente, nas neuroses, o que tem por trás são traumas. Diferente das psicoses, que inclui aí
a bipolaridade e também a esquizofrenia, que são os casos mais graves dos distúrbios psiquiátricos. Normalmente, o que a gente já sabe é que essas doenças elas têm essa característica genética e isso está relacionado a acontecimentos muito sérios e muito graves no passado da família, há algumas gerações atrás. Portanto, o tratamento para isso geralmente é sistêmico e nós costumamos ter excelentes resultados se nós pegamos o caso mais no início. Então, nós temos excelentes resultados de recuperar a pessoa, de curar a pessoa, desde que a gente pegue esses quadros no início. Por que faz diferença? Porque quando uma pessoa ela é por muitos anos tratada como louca, como uma pessoa psiquiátrica, não só ela perde a confiança da sua sanidade, como ninguém mais olha para ela como uma pessoa sã. Então, quando você trata a origem dessa doença, você pode tratar e ter bons resultados, mas é difícil dela sair disso, porque é mais difícil você tratar todos os traumas que se criaram em volta disso, com a família, porque aí precisa tratar a família inteira e precisa tratar o cliente. Então, é mais difícil você tratar tudo isso do que a origem da doença, porque ela permanece traumatizada, mesmo sendo tratada a origem. Existe um outro tipo de doença, que também, que são os quadros depressivos, nos seus mais variados graus. Hoje a gente já sabe muito bem sobre isso, que são características familiares também, sistêmicos, as depressões. As pessoas confundem, Marcelo, depressão com tristeza. Então, por exemplo, uma pessoa rompe um relacionamento, perde alguém, e ela fica triste. Aí, muitas vezes, ela vai no médico e o médico diagnostica que ela está com depressão. Não, ela não está com depressão, ela está de luto. Precisamos respeitar esse tempo, dar suporte para ela, para o luto. Isso não é depressão. A depressão, ela está sempre associada a algo, quer dizer, a depressão, ela não está associada a um acontecimento. Ela tem essa característica de ter na família, ter várias pessoas com depressão. Então, também a gente sabe que no caso de depressão, não estado depressivo, que é um estado entristecido, a depressão, doença, ela reflete a ruptura de relações extremamente essenciais na vida daquela pessoa. Ou seja, em algum momento existiu uma ruptura de um filho com os seus progenitores. E normalmente quando nós temos diante de quadros de depressão, a nossa tendência é de olhar para esse passado da família, porque são doenças que nós chamamos de doenças sistêmicas, estão ligadas ao passado, estão ligadas a acontecimentos graves dentro da família, de ruptura de relações. Por exemplo, quando uma mãe morre e a criança morre no parto, por exemplo, ou a criança, os pais morrem, um dos pais morre, e a pessoa ela era criança, era bebê, ou estava na primeira infância, ou até no começo da segunda infância. Isso pode gerar muitos quadros de depressão. Né? Isso são pequenos exemplos. Então, eu estou dizendo aqui, são várias dimensões, né, das questões psiquiátricas, psicológicas. Então, a gente tem que entender, tentar ter um diagnóstico para tentar, através do diagnóstico, saber qual a terapia ou qual a dimensão que a gente precisa olhar para tratar. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Não professor. sei se eu respondi Obrigado. um pouco a sua questão. Renato, perfeito. eu vou ler algumas perguntas aqui, você seleciona a que você quiser responder, que são várias e a gente tem pouco tempo. Eu vou devagar, tá? Ok. Pedra no rim é doença genética? Sim, é um comportamento que é transmitido e que leva a alterações metabólicas e está ligado a essa herança genética. Sim, é sistêmica. Então, tá bom. Para onde podem olhar os linfomas? Bom, os linfomas, né, eles são câncer, um tipo de câncer do sistema linfático,
E então nós os colocamos dentro desse grupo de doenças que também vem, geralmente, de dinâmicas profundas familiares. Nós encaixamos eles, normalmente, dentro desse grupo de doenças que a gente chama de sistêmicas. Perfeito. Toque é espiritual? Não. Toque é um transtorno obsessivo-compulsivo. Isso é um sinal de que existe um trauma na vida dessa pessoa, geralmente na primeira infância. Então, a pessoa ela desenvolve os movimentos circulares. O que é isso? Ela busca comportamentos repetitivos no qual ela se ancora para não ter que sentir novamente ou entrar novamente em contato com uma dor básica primária relacionada a um trauma. Na minha experiência, o toque está sempre ligado a um trauma na infância. E geralmente na primeira infância, do nascimento até mesmo os 7, 8 anos de idade. A primeira infância que nós classificamos, que é a fase da formação da psique humana. Né? Depois dos 7 anos, isso já está relativamente estruturado. Vai sendo aprimorado sempre com a evolução, mas a base que se forma é até 7, 8 anos de idade da criança. A mesma pergunta vem para a depressão. Também é espiritual? Na minha experiência, não. Na minha experiência, a depressão ela está ligada a questões sistêmicas, familiares, como eu disse há pouco para o Marcelo sobre depressão. Normalmente, a depressão está ligada a uma ruptura nessas relações parentais que pode estar acontecendo às várias gerações ou e se repetindo essas rupturas durante a vida, durante as gerações naquela família. Então, geralmente a gente vê a depressão como uma doença sistêmica. Então, bora lá. Mais 2 perguntinhas. Síndrome do intestino irritável é muito psicossomático? Tem grande... Às vezes... Melhor, vou dizer de outro jeito. Com muita frequência, a origem é psicossomática, o intestino irritável. A síndrome do intestino irritável. Mas, às vezes, também existem componentes sistêmicos relacionados a isso. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas, muitas vezes, tem questões psicossomáticas. Vou dizer que, na maioria das vezes, são questões psicossomáticas. Mas, também, eu já peguei casos onde a questão não era pessoal, não era psicológica, e sim era sistêmico, um problema que estava na família e que várias pessoas tinham também aquilo na família. Então, isso tem que ser avaliado. Mas pode ter os 2 componentes. Última pergunta aqui é: como olhar para um caso de distrofia muscular genética, onde não há casos anteriores na família? Poderia falar um pouco sobre esse tema das doenças genéticas que surgem a partir de uma geração? Sim, sim. Existem doenças que se formaram, as sistêmicas, lá atrás, há várias gerações, às vezes há 5, 10 gerações dentro da família. E a gente vê isso como isso se repete e outras pessoas desenvolvem isso. Mas é um fato que a vida, no nosso tempo, nós também podemos estar vivendo coisas impactantes e que podem gerar novos sintomas ou novas doenças que vão ser transmitidas a partir da minha geração em função de tudo aquilo que eu vivi. Então, assim, existem as doenças que estão vindo lá de trás e que chega a nós, chamamos de doenças sistêmicas, e que para tratar temos que olhar para o passado, mas existem doenças que também, sintomas, que são frutos do impacto de algo muito profundo que eu vivi. E eu comecei ali na minha geração, por aquela experiência, a criar uma doença. E que vai ser transmitida, ou pode ser transmitida, se não curada, para os meus descendentes. Então, em cada geração, pode-se estar curando doenças e pode estar se criando novas doenças. E tudo isso está relacionado ao impacto de como as pessoas conseguem ou não conseguem lidar com as questões emocionais, com tudo aquilo
com as tragédias que acontecem, com as perdas precoces, com as rupturas, com as injustiças. Tudo isso tem impacto profundo na vida de uma pessoa, podendo gerar, a partir daquela geração, e que pode ser a nossa, desordens que vão se manifestar agora por várias gerações que se seguem. Portanto, a vida, cada geração é uma oportunidade de eu curar questões pessoais e questões familiares, mas também tomar o cuidado de não criar novas doenças a partir da forma como nós lidamos, ou melhor, não conseguimos lidar com as situações difíceis e traumáticas da nossa vida. Então, a vida ela é um constante movimento, onde as coisas se reciclam e vão curando, mas também podem ir adoecendo. Por isso que, quando nós tratamos algo numa geração, aquela família pode ganhar nova força. Mas, muitas vezes, quando isso não é resolvido, esse problema, ele vai para outra geração e a família vai adoecendo cada vez mais. Bom, gente, hoje foi só um aperitivo para um curso maravilhoso que a gente começa após o Congresso do IBCF, na área da saúde, onde vamos falar de sintomas, de traumas e tudo isso. É um curso maravilhoso, com a presença do Renato, do José Miguel e a Vânia pela primeira vez juntos. 3 médicos experientes, consteladores, onde tudo que vocês estão me perguntando aqui agora vai poder ser falado nesse curso maravilhoso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para todos os profissionais da área da saúde e todos que atuam, psicólogos, terapeutas, para poder se aperfeiçoarem, porque, com certeza, a gente poderia ficar aqui 10 horas e não iria esgotar os temas, porque é muita informação. E como o Renato falou uma coisa que eu peguei aqui e que eu vi como a maior informação de todas, é muito conhecimento para um único profissional. Ou seja, é diferente de você ter que visitar vários médicos. Aqui, com um único profissional, você abrange várias situações da medicina tradicional. E, com certeza, quem aqui nunca teve ou não conhece alguém que teve alguma situação? Então, gente, eu gostaria de agradecer muito ao Renato, muito a vocês. Tiveram um pouquinho de paciência e persistência. Essa live vai ficar gravada, a gente vai mandar nos grupos. Esse curso vai ter uma ação especial hoje, que vocês vão receber nos grupos até os próximos dias. Por quê? Porque eu entendo que é o melhor curso que a gente lançou até hoje na área da saúde, com profissionais maravilhosos. E eu vou pedir desculpa aqui, porque nós caímos a live, Renato, porque tinha muita gente. A gente explodiu, você atraiu muita gente. Essa plataforma ela é para 1.000 pessoas. Quando atingiu mais de 350 pessoas, começou a dar bug com um monte de gente, mas vai ficar gravada, vocês vão receber a gravação. E, Renato, suas considerações finais e convide o pessoal para estar contigo no feriado de 7 de setembro. Quando nós ampliamos o nosso olhar para os sintomas e para as doenças, na verdade, nós estamos ampliando o nosso olhar para a vida. Portanto, os sintomas e as doenças, eles são um presente que nos permite entrar em ressonância com a vida na sua forma mais plena, mais em equilíbrio e mais saudável. É como se existisse um campo de vibração da vida, que quando estamos alinhados a essa vibração, né, que basicamente tem a ver com amor, com entrega, com respeito, nós nos mantemos saudáveis. E quanto mais nós nos afastamos dessas vibrações, dessas questões essenciais da vida, mais sintomas e doenças nós temos como mecanismo de nos trazer de volta para esse ponto de equilíbrio, para esse ponto de harmonia, onde o amor pode fluir profundamente dentro das relações e em nós.
A gente costuma dizer que o amor é a força mais curativa que existe no universo. Aliás, é do amor que nós nascemos, é do amor que nós chegamos nessa vida. E, portanto, estar conectada com esse amor nos traz muita saúde. E nos afastarmos desse amor saudável, que gera conflitos, dificuldades, depressões, doenças, são formas de nós reencontrarmos esse equilíbrio. Portanto, é através do nosso olhar para o nosso passado, para a nossa família e para a vida, que nós entramos em sintonia, em última instância, com a vida no seu sentido mais pleno e mais saudável. Todos nós estamos a serviço e se entregar a isso também faz parte da nossa saúde. Portanto, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre isso e juntos investigarmos mais, porque o que eu sei é só um pouco perto do que a vida tem para nos ensinar. Assim como a medicina. O que a medicina já sabe é bastante, mas no fundo é pouco perto de todos os segredos da vida. Então, o ser humano é um projeto inacabado, em evolução. E as doenças nos norteiam para essa lapidação, para essa compreensão e para a nossa união com essa sabedoria maior. Sejam todos bem-vindos, será um prazer. E nos vemos no curso dia 7 de setembro e a gente vai mandar aqui nos grupos todas as informações e a gravação desse encontro memorável. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.